Boa tarde, reconectar. Obrigado. Boa tarde, minhas queridas amigas do Face, meus amigos, irmãos em Cristo, a todos vocês que me seguem. Não sei se posso chamar de seguidores. Eu sempre digo que eu não quero seguidores para mim, mas para Jesus Cristo, meu Salvador. E eu sempre falo da encarnação de Jesus Cristo como Deus que se fez homem. E estou devendo até hoje, né? Já falei um pouco sobre Strong, Augusto Hopes Strong, queridos. Acho que dá para vocês verem aí. Então, nesta quarta-feira, vamos falar um pouco do que Strong nos fala, ou nos traz, ou escreve sobre as duas naturezas de Deus, ou de Jesus Cristo, ou seja, as duas naturezas, a divina e a humana, em uma só pessoa. Como eu dizia, muitos dizem que, porque a Trindade são três pessoas. Calvino criou essa doutrina, Lutero seguiu, Agostinho, e Karl Barth, ele diverge, porque ele diz: não podemos aceitar Deus em três pessoas, ou como diz os calvinistas, que o Filho é coexistente com o Pai. Então, para coexistir é necessário duas pessoas, duas vidas. E a vida de Jesus é a mesma vida de Deus. A pessoa de Jesus é a mesma pessoa de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João. Nós vemos isto em Isaías 59, quando Deus se manifesta como homem. Ele disse: olhei para ver se havia alguém que pudesse me ajudar, me auxiliar, né? Assustei a minha ira, porque Deus já estava irado com o povo, com a humanidade, de tanto pecado. Outro dia eu ouvi o pastor Zafá falando o silêncio de Deus, de Zacarias até Mateus, foram 400 anos, o tempo que Deus ficou em silêncio. E tem um texto em que Deus diz assim: eu cansei de ficar calado, eu agora vou gritar como aquela que tem dores de parto. Então, Strong vai nos trazer essa questão da duas naturezas de Deus em uma só pessoa, quando Deus se manifesta em homem, condescendendo com o homem, como Paulo vai dizer aos Coríntios, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aos Romanos ele vai dizer: porque naquilo que a lei não podia fazer, estava doente, enferma, Deus enviou o seu Filho em forma de carne pecaminosa. Por que filho, querido? Então, muitas pessoas acham que quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, é porque existiu uma outra pessoa, né? Que não fosse Deus. Então, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é outra pessoa criada por Deus. Mas Jesus Cristo é Deus. Ele disse: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E diz a Felipe: há tanto tempo estou convosco e você ainda me pede para mostrar o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus afirma que ele é Deus. Mas como é que Deus pode se tornar homem, né? E morrer? E você queria que ele morresse como? Deus não morre, Deus é eterno, vive de eternidade a eternidade. Então, para morrer, ele se fez homem. É o que Hebreus vai dizer. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus Cristo, o Filho de Deus, participou da carne e do sangue para que pudesse morrer e, através da morte, vencer aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás.
porque o poder da morte foi dado a Satanás por Deus. Satanás só mata quando Deus manda, quando Deus permite, querido. Aí Deus manda matar? Deus matou 70 mil homens de Davi, lá em 1 Crônicas 21, 2 Samuel. Deus matou 5 mil ali no deserto, lá no Êxodo, quando eles pecaram lá em Massá e Meribá, as águas de Meribá. Deus abriu a terra para engolir toda a família de Coré, né? E assim por diante, se fôssemos falar, Deus matou milhares de pessoas, de amonitas, quando Josafá se reuniu, né, naquela guerra lá em 2 Reis, no vale de Josafá, e Deus disse: fica quieto, Josafá, fica em pé, bota o povo em prontidão, esta luta não é tua, esta guerra não é tua, é minha, você só precisa ficar na posição, coloca teus soldados na posição, e você vai ver. E então, o texto bíblico diz que os amonitas e moabitas se mataram uns aos outros, ou seja, quando a palavra diz que Deus mata, é porque Deus permite, né? Eu também ouvi o pastor dizer que a vida é tua, tu faz dela o que você quiser. Eu já digo o contrário, querido. Como é que eu vou dizer? Eu divirjo dessa ideia de dizer que a vida me pertence. A vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Eliú vai dizer isso lá em Jó 35, 34. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida e o Espírito do Senhor me fez. Então, a minha vida pertence a Deus. Sim, eu posso fazer dela o que quiser, Deus me deu esta liberdade, este livre arbítrio, sim, Ele deu. Mas Ele quer que eu entregue a minha vida a Ele. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, para que Ele possa viver em santidade. Ele disse a Noé, quando Noé saiu da arca: olha, Noé, quando matares um bezerro, uma ovelha para comer, tu derramas o sangue, porque a vida está no sangue e a vida me pertence. Deus disse isso, queridos. Deus disse: a vida me pertence. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro homem. O homem que derramar o sangue de outro homem, por esta vida, o seu sangue será derramado. Deus vingará. Então, a vida não pertence a mim, a vida não é minha, a vida é de Deus. Ele é o fôlego de vida que eu tenho, Ele é a minha respiração, Ele é dono do meu espírito, porque foi Ele quem criou o meu espírito dentro de mim, como diz o profeta Zacarias. É Deus quem cria o espírito dentro do homem. Portanto, a minha vida, a sua vida pertence a Deus e devemos vivê-la aqui com honestidade, com simplicidade, com humildade, com bondade e misericórdia, tendo a direção do seu espírito. Por isso que Jesus disse que há necessidade de nascer de novo, não do homem, da carne, do sangue, mas da vontade de Deus. Então essa vida pertence a Deus. Eu não posso me jogar de um edifício, me matar, isso é covardia. Eu não posso tirar minha vida, eu não posso tirar a vida de ninguém, porque a minha própria vida pertence a Deus, né, queridos? Então, sem mais delongas, vamos parafrasear um pouco aqui na enciclopédia de Strong, quando ele fala da questão das duas naturezas de Deus em uma só pessoa. Ele diz: as Escrituras representam claramente Jesus Cristo tendo sido cheio de uma natureza divina e de uma natureza humana, cada qual inalterada em essência e não desvestida de seus atributos e poderes normais. Você entende isso? Strong está dizendo, olha, Jesus Cristo foi constituído, foi gerado por Deus como homem, a humanidade dele já estava lá. Isaías 52 vai dizer que ele manifestou, desnudou o seu braço,
condescendeu com o homem. João vai dizer que ele estava no princípio com Deus e era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ah, mas Jesus Cristo é o Logos. O que é Logos, irmão? Você pode estudar a questão do Logos. Logos é Deus, é a ação de Deus. É como eu perguntasse a você, o que é o Espírito Santo para você? Os Efésios, acho que é os Efésios, quando Paulo chegou lá em Éfeso, perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? Ah, nós não sabemos o que é o Espírito Santo. Nós nunca ouvimos falar nisso. É Deus, é a presença de Deus em nós, em mim. É Deus onipresente, querido. Não é outra pessoa senão Deus presente em mim. Jesus Cristo presente em mim. Então, já dizia um certo pregador, Jesus Cristo, ele é a teofania de Deus. Ele é a exata expressão de Deus, como Hebreus diz. Ele é Deus em carne e osso. Então, ele, quando veio para nascer, tinha que nascer de mulher, não nascer da carne, porque ele nasceu de mulher, mas não da carne. Paulo vai dizer que ele é espírito vivificante. O primeiro Adão é terreno, é da terra, é carne, assim como nós somos terreno da carne. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Então, ele se encarnou. Então, o Strong vai dizer, ele se manifestou na natureza humana e divina e não se desvestiu dos seus atributos. Ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, né? Então, ele diz aqui, Jesus Cristo como uma única pessoalidade. Ele é uma única personalidade, não duas pessoas. É uma única personalidade indivisível em quem duas naturezas estão vital e inseparavelmente unidas, né? De modo que ele, com propriedade de Deus, divindade, é não Deus homem, mas Deus homem. Ou seja, quando ele diz, ele é não Deus e homem. Desculpe, eu esqueci aqui de falar. Ele não é Deus e homem, mas ele é Deus homem. Numa só pessoa, unido inseparavelmente, né? Inseparavelmente em uma só pessoa. Duas naturezas em uma só pessoa, né? Então, é indivisível, inseparável. As duas naturezas estão ligadas não por laço moral de amizade, nem por laço espiritual que liga o crente a Deus. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu sou uma pessoa, o Espírito Santo é outra. Então eu posso dizer que eu sou duas pessoas, porque eu tenho o Espírito dentro de mim, a pessoa de Deus, e a minha pessoa, o meu Espírito, por isso que Paulo diz, o meu Espírito unido ao Espírito de Deus, dá testemunho de que eu sou filho, filho por adoção. Então ele diz, Jesus Cristo e Deus ligado inseparavelmente às duas naturezas, não por laço moral de amizade, nem espiritual, que liga o crente ao Senhor, mas um laço único, inescrutável, que constitui uma pessoa com uma só vontade e consciência. E muitos dizem assim, então Jesus entrou em contradição porque ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem ter que eu beba. Ele estava falando da morte. Mas é claro que João é quem escreve, você tem que ver a personalidade de João. Ninguém sabe se as palavras de Jesus e os pensamentos eram aquele, mesmo que fossem Jesus, estava falando ali como homem, né? O Deus que se fez homem tinha que passar pela morte, Deus morrer, Deus derramar o seu sangue. Muita gente diz, mas Deus não tem sangue. Deus tem sangue sim, querido. De onde vem o sangue? O sangue é vida, a vida pertence a Deus. Meu amigo Tarzan,
meu amigo Tazan. Um abraço, meu amigo Tazan, lá em Boa Viagem. Então, Jesus Cristo é Deus, e Deus tem sangue. Deus é o dono da nossa vida. Deus é vida. Deus é a luz do mundo. E a vida estava em Jesus. Ele disse, assim como o Pai tem vida em si, eu também tenho vida. E quando muitos dizem assim, olha, Deus matou o próprio filho. Não. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou para vocês a minha vida em resgate de muitos e torna a reaver. Então Jesus deu a vida espontaneamente, querido. Ele não foi obrigado. Ah, então porque ele chorou lá na cruz, chorou no Getsemane. Senhor, se possível for, passe esse cálice de mim sem ter que eu beba. Contudo seja feita a tua vontade. Então expressa aqui a subserviência do servo, do homem a Deus. Aqui Jesus Cristo expressa essa questão da sujeição a Deus. Todos nós devemos estar sujeitos a Deus, como Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, né? Entregue a sua vida ao Senhor, entregue os teus pensamentos ao Senhor, né? E Ele te guiará. Então Strong vai dizer, querido, justamente isso. As duas naturezas estão ligadas não por laço moral de amizade ou por laço espiritual que liga o crente ao Senhor, mas um laço único, inescrutável, que constitui uma só pessoa, uma só vontade, uma só consciência. A consciência de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, era fazer a vontade do Pai. Então, hoje à tarde, eu não vou me prolongar muito, né? Porque daqui a pouco, meu amigo Tazan, daqui a pouco eu vou fazer minha caminhada, graças a Deus, eu tô com meu joelho já bem, né? Já fiz umas fisioterapia, tô usando aqui uma tornozeleira e vou caminhar aqui uma hora, vou lá no Henrique Jorge e volto a pé, né? Um abraço, meu amigo Tazan. Cristo fala uniformemente de si mesmo e fala-se dele como uma só pessoa, não duas pessoas. Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Não há nenhum intercâmbio de eu e tu. Não existe, querido, eu e tu entre Jesus e Deus. Eu e o Pai somos uns. Então essa questão da coexistência do Filho com o Pai, porque o Filho é distinto do Pai, tudo isso foram ideias, teorias criadas por Calvino, que caíram, isso já caiu. Então o crente tem que estudar, tem que se aprofundar, como eu dizia, o verdadeiro teólogo é aquele que se aprofunda na leitura, no entendimento de Deus, mergulha em águas profundas. Tem crente que quer nadar em águas rasas, que só querem mamadeira, uns crentes mamadeira, como diz Hebreus, até hoje vocês já deveriam ser adultos, comendo alimento, arroz, feijão, rapadura. Não, vocês continuam tomando leite, são crianças. Então muitos crentes crianças, até pastores crianças, você vê pastores saindo hoje do seminário, misericórdia, sai pior do que entrou, sabe? Eu encontrei com um aqui, ele disse que já fez 3 cursos de teologia. É um profano, quer dizer, Satanás entende das coisas de Deus mais do que certos crentes, sabia? Satanás entende das coisas de Deus mais do que certos pastores. E Satanás treme de medo de Deus, porque ele sabe qual é o fim. Ele sabe qual é o fim. Então, meus queridos, aqui só para terminar, ele diz aqui, né? Então, Cristo fala uniformemente de si mesmo, dele como uma só pessoa em Deus. Não há nenhum intercâmbio de eu e tu. E mesmo aqui, quando diz lá na Trindade, João 17, 20, Cristo nunca usa o plural em referência a si mesmo, a não ser em João 3 e 11. Nós falamos do que sabemos, e mesmo aqui o nós é mais provavelmente usado como incluindo os discípulos, né? Ou seja, Strong vai dizer que esta terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, não, terceira pessoa
primeira pessoa do plural. Nós é a primeira pessoa do plural. Então, quando ele usa essa primeira pessoa do plural, nós, é mais provavelmente que ele esteja incluindo os discípulos e não Deus, né? E é suplementado por João 1,14, quando ele diz, fez-se carne. E esses textos juntos nos asseguram que Cristo veio assim em natureza humana para tornar essa natureza um elemento em sua personalidade única. João 17, 23, eu neles e tu em mim. Você entende? Jesus está dizendo, santifica o Senhor, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e tens me amado. A eles como me tens amado a mim. João 3:11. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vemos e não aceitais o nosso testemunho. 1 João 4:2. Então João está falando aqui dos discípulos. Apóstolo João está dizendo aqui, nós discípulos, nós crentes, falamos o que sabemos e testificamos aquilo que nós vimos. E vocês não aceitam. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então ele está dizendo, por exemplo, o meu espírito, Edinaldo, confessa que Jesus veio em carne. Sim, ele veio em carne, ele se fez homem. Ele não é homem que se fez Deus. E vir em carne aqui, querido, não é essa carne velha aqui que eu tenho. Essa carne que todo mundo tem. Eu vou terminar aqui só parafraseando o seguinte. Ele diz aqui, devemos estudar o elemento divino no humano e por meio deste, esperando o elemento divino lado a lado com o humano, em vez de discernir o divino dentro do humano. Vou repetir, devemos estudar o elemento divino no humano e por meio deste, esperando o elemento divino lado a lado com o humano, em vez de discernir o divino dentro do humano. Isso relacionado a Jesus Cristo, né? Perdemos a significação de ambos. Erramos quando dissemos que algumas palavras de Jesus relativas ao não conhecimento dele, de quando seria o final dos tempos, lá em Marcos 13, se refere à natureza humana, enquanto outras palavras relativas ao seu ser no céu, ao mesmo tempo em que ele estava na terra, se refere à natureza divina. Nunca há separação da natureza humana para com a divina de Deus, ou da divina para com a humana. Todas as palavras de Cristo foram proferidas e todas as obras de Cristo foram feitas por uma só pessoa, o Deus homem, o Deus que se fez homem. Portanto, a humanidade de Deus, querido, nós vamos ver isso de amanhã em diante, é a humanidade perfeita. Por quê, meu querido? Porque o corpo de Jesus Cristo não foi quebrado. Os soldados não quebraram. Você acha que eles não quebraram por pena? Não, não vão quebrar as pernas dele, não. Ele já está morto mesmo. Não, querida. Ali é providência de Deus, Pai. Os soldados não quebraram o corpo de Jesus, as pernas, porque as profecias diziam, nenhum dos seus ossos serão quebrados. É isto que os salmistas, que os profetas diziam, nenhum dos seus ossos serão quebrados, porque não deixarás o meu corpo no Hades, na sepultura, porque a minha carne não verá corrupção. Você entende isso? Ou seja, todo ser humano é colocado dentro de um caixão, de uma urna, e colocado na terra apodrece, vira pó. Ou então ele é cremado, vira cinza. Meu irmão foi cremado. Tazan, o Edilson foi cremado, tá só o pó, como diz. As filhas dele tem lá uma cestinha assim, tá lá as cinzas do meu irmão Edilson. A carne virou pó. Mas a carne de Jesus era a carne perfeita, a carne divina.
uma carne que ninguém sabe discernir, mas era a humanidade perfeita, por isso o corpo de Jesus não sofreu decomposição, não foi deixado na sepultura. Ele ressuscitou no terceiro dia, querido. No seu corpo, ele ressuscitou no seu corpo, né? E subiu no seu corpo. Então, que ele te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, e se ele permitir, estaremos transmitindo, né, algo sobre a encarnação de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne, mas uma carne que não é igual à nossa. A carne de Jesus, o sangue de Jesus, não era igual ao nosso, querido, porque o sangue de Jesus era imaculado, sem pecado. Jesus Cristo nunca cometeu pecado, nem em pensamento. Então, Jesus Cristo pôde oferecer o seu corpo em sacrifício e foi aceito porque o seu sangue é imaculado, o seu sangue tem poder, o seu sangue nos purifica de todo pecado, né? O seu sangue foi aceito, não como aquele sangue de touros e bezerros que era derramado no propiciatório, mas o sangue de Cristo foi derramado na terra, a sua vida foi derramada na terra por nós pecadores, para apagar os nossos pecados. Aceite, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e terás um caminho de luz. Amém? Um abraço, meu amigo Tazan.